Seja muito bem-vindo aqui na nossa sexta aula desse curso totalmente liberado para você que deseja aprender a estudar do jeito certo e acelerar a sua aprovação em provas, especialmente em concursos públicos. Então, nessa aula aqui, nós vamos falar sobre como você pode ler mais rápido e melhor. Como é que você desenvolve uma leitura de alta performance? Porque eu garanto, você foi ensinado a ler na infância para fins de alfabetização. Mas na prática, a leitura de alta performance que vai contribuir nos teus estudos é uma leitura muito diferente. Saiba de uma coisa, ler não é estudar. Você pode estudar por meio da leitura, mas a leitura por si só não é um estudo. A leitura é uma habilidade que você também tem que treinar e desenvolver, porque quanto melhor você ficar na leitura, melhor será a sua capacidade para estudar com mais eficiência. Então, fica comigo e vamos para essa aula. Você sabia que, em média, as pessoas leem de 200 a 250 palavras por minuto? Até mesmo 300. E isso vai depender muito do assunto, do grau de especialização ali do vocabulário utilizado no texto, o quanto que a pessoa já tem domínio sobre aquele assunto, sobre aquela matéria. Mas geralmente as pessoas leem em média de 200 a 300 palavras por minuto. Olha só, quando você aprender a ler de verdade, quando você desenvolver, e claro, você vai ter que praticar e treinar a aceleração da sua leitura, com qualidade, foco e retenção, você pode chegar a 600, 700, até 800 palavras por minuto, com mais qualidade, com mais retenção e com mais memorização. Isso é a leitura de alta performance e eu quero dar para você algumas dicas aqui nesse vídeo. Eu tenho um treinamento específico chamado Leitor de Elite, onde você pode aprender em detalhes tudo sobre isso. Mas eu quero te entregar aqui o ouro, a cereja do bolo, para você, com esse treinamento e com essa aula, conseguir começar a praticar a leitura de alta performance e melhorar a sua habilidade de leitura e, consequentemente, melhorar a sua capacidade de estudar mais, com mais velocidade e, mesmo com mais velocidade, com mais foco, mais compreensão e mais retenção daquilo que você estuda. Então, bora lá para as dicas. Eu fui aquela pessoa que odiava a leitura, de verdade. Até os meus 18 anos, eu li um livro na vida e nem sequer terminei aquele livro. Eu era muito ruim mesmo, assim, péssimo em leitura. Fiquei em recuperação em português a minha vida inteira. Fiquei de recuperação de literatura e redação, então, assim, eu já tinha perdido a conta. Quase reprovei de ano algumas vezes por causa da literatura, por causa do português e por causa de redações. E hoje sou um leitor voraz, já li mais de 1000 livros nos últimos 10 anos, sou fascinado por leitura, por estudo, estudo muito sobre a leitura e hoje consigo sim ler numa velocidade de mais ou menos 740, dependendo do assunto até 780 palavras por minuto e aprendo muito rápido. Então eu vou te dar algumas dicas aqui e a primeira coisa é o que te atrasa na leitura, né? É importante entender isso. O que atrasa você na leitura? Primeiro é a subvocalização. É você ler e sabe quando você fica lendo e talvez você fica fazendo assim, ó, você fica mexendo os seus lábios e falando baixinho, isso é uma subvocalização. Talvez você não mexa os seus lábios, mas mesmo com a boca fechada, você fica lendo mentalmente. O que você está lendo parece que tem uma voz interna. Essa chama-se subvocalização, essa vozinha, esse procedimento, e a gente trouxe isso da nossa infância. Você nunca vai eliminar 100%, mas quanto mais você treinar a reduzir a subvocalização, mais rápido vai ser a tua leitura. Por quê? A velocidade ocular na leitura ela é muito superior à sua velocidade de fala. E mesmo que você não fale, né, com a boca, o movimento, quando você fica falando mentalmente, você também está falando, e essa velocidade é a mesma da sua boca. Agora, a sua velocidade de olhar, a sua velocidade ocular na leitura, ela é infinitamente superior. Por isso que a subvocalização atrasa a sua leitura. Tiago, como é que eu posso treinar, reduzir a subvocalização? Dica muito simples para você. De novo, você tem que treinar e tem que praticar. Não é simplesmente de um dia para o outro, nem em uma semana que você vai realmente perceber grandes diferenças. Mas de 7 a 10 dias, tirando um tempinho do seu dia, 5 minutinhos para ler alguma coisa, treinando o que eu vou te ensinar agora, você vai perceber uma diminuição da sua subvocalização. Você vai ler um texto, e esse texto não precisa ser um texto que você tem que estudar, pode ser qualquer tipo de texto, justamente para você praticar. E conforme você for lendo o texto, você vai ficar pensando na seguinte contagem:
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então você estará lendo várias palavras, lendo um texto, mas você não vai permitir o teu cérebro de ficar recitando aquele texto. Você vai contar ao mesmo tempo que você faz a leitura. É muito estranho no começo, parece uma coisa de doido, mas com o tempo você vai perceber que você vai conseguir já desatrelar essa subvocalização ao que você está lendo, e aí depois você começa a praticar tirando essa contagem e percebendo que você diminuiu a subvocalização. Essa foi a dica número 1. Dica número 2, você talvez tenha uma redução na sua velocidade de leitura por desconhecimento do tema. Isso é normal, isso é natural. Se você nunca estudou aquilo, a sua velocidade de leitura será naturalmente menor. Tem assuntos que você vai ler muito rápido, tem assuntos que você vai ler mais devagar. Leitura dinâmica, técnicas de leitura para acelerar, não é que você vai acelerar tudo, que você vai ler tudo muito rápido, tudo desenfreadamente. É para você ter essa flexibilidade de quando precisar acelerar você consegue, mas também entender que tem coisas que você terá que ler com um pouco menos de velocidade. Isso não é o problema, afinal o que importa é você aprender o que você está estudando. A leitura vai te auxiliar também a acelerar o processo de leitura para conseguir aprender mais informações em menos tempo. Então, se você desconhece o tema, tenha ciência de que a sua velocidade será um pouco menor no início. E uma coisa que você pode fazer para reduzir esse desconhecimento é fazer o que a gente chama de scanning. É você passar o olho rapidamente primeiro em toda a informação, folhear um pouquinho, ler algumas partes, se inteirar um pouquinho daquele assunto, para depois você iniciar a leitura. Isso vai facilitar também na velocidade da sua leitura. Dica número 3, retrocesso involuntário. Já aconteceu com você? Comigo aconteceu dezenas de vezes, às vezes ainda acontece, muito menos, mas na infância foi muitas vezes que isso aconteceu. Você começa a ler um texto e aí no meio do caminho você pula uma palavra, ou você lê ela errado, ou você não entendeu muito bem, você retrocede, você volta e lê de novo. Aí daqui a pouco você está lendo, aí você lê uma palavra, lê uma frase, lê uma linha, aí você volta e lê de novo, volta e lê de novo. Você fica retrocedendo na sua leitura. Você fica ali quase que meio travado na leitura, a todo momento tendo esse retrocesso. Isso é péssimo para a sua leitura, isso é uma questão emocional de insegurança. Por quê? Porque você acredita, e isso foi criado lá na sua infância, que você tem que ler todas as palavras certinhas, bonitinhas para que você entenda. Isso não é verdade. O nosso cérebro, boa parte da leitura é compreendida pelo contexto e pela imagem que você está enxergando, e não pela escrita do que você está lendo. Tiago, que história é essa? Como é que isso funciona? Vou te explicar agora. A leitura de alta performance se trata de ler com os olhos e não com a mente. É enxergar a imagem das palavras e não a palavra em si, a escrita, a gramática, a fonética exata. Olha só, se eu disser para você... olha só, eu tenho um livro aqui, esse livro aqui. Se eu pegar isso aqui, ó, só essa palavra aqui, ó, pronto, você já viu o que é. Ó, de novo. Quando você bate o olho, você bateu o olho rápido, ó, você já sabe que é construa. Você bateu o olho, você já sabe que é construa. Você não precisa construa. A gente é ensinado assim na infância. Ler, né? O que o professor ou professora falava? Leia pausadamente, palavra por palavra, em voz alta. E se você errar, retorne e leia de novo. E aí ficava, né? Cada um lê um parágrafo na sala. Isso é péssimo para desenvolver uma leitura eficiente. Porque você paralisa, você retrocede, você atrasa a sua leitura para ficar lendo a palavra inteirinha, bonitinha. Isso é péssimo. E você ainda fica lendo em voz alta e você cria a subvocalização e você acaba lendo na velocidade da sua fala e não na velocidade dos seus olhos. Então, a próxima dica é o seguinte: comece a perceber mais as imagens das palavras. E, novamente, isso é prática. Não fique mais lendo a palavra pedacinho por pedacinho. Comece a bater o olho e enxergar as imagens da palavra, de um conjunto de palavras, da linha que você leu. Tiago, mas aí parece que eu não vou entender nada. Novamente, você talvez até hoje, 25, 28, 30, 35 anos, 40 anos, não sei quantos anos você tem. Você passou décadas lendo errado. E você quer resolver isso em dias? Não faz o menor sentido. E você passou décadas lendo consistentemente errado. E agora você quer conseguir isso do dia para a noite? Também não faz sentido.
Você vai ter que treinar, vai ter que ter tranquilidade, paciência, entender que é um processo de recondicionamento da sua leitura. Mas eu te garanto, no final vai ser extremamente recompensador para você, benéfico para os teus estudos de uma maneira talvez que você nem imagine o quanto, tá? E aí uma dica que eu dou também para você fazer esse tipo de leitura ocular, leitura da imagem da palavra. Uma dica é, dependendo do tamanho da sua linha, do material, talvez você consiga dividir em 2 colunas ou em 3. Você faz 2 linhas e ficam 3 colunas. Digamos que precisa ser no máximo aí 2 dedos, tá? Então imagine que você tem que fazer um espaço ali de 2 dedos, talvez até quase 3, 2 a 2 dedos e meio. Você tem que ter um pedaço de algumas palavras, aí tem que ter uma linha, mais um pedaço, uma linha, mais um pedaço, formou a linha inteira ali do seu material de estudo. Você vai dividir. E aí você vai treinar, olhar somente, por exemplo, digamos que aqui é um primeiro conjunto, aí você tem aqui outra linha e você tem um espaço em branco entre as linhas. Você vai olhar aqui, ó, em cima da linha que você está lendo, em cima da linha que você quer ler, você vai bater o olho e vai treinar sua visão periférica para você enxergar aquelas 2, 3 palavrinhas. Aí você bate o olho na primeira, enxerga, bate o olho na segunda, bate o olho na terceira. Isso faz você reduzir movimento ocular. Não é aquele movimento assim, ó, que você vai lendo e seguindo. Tem gente que ainda faz com a cabeça. Quanto mais movimento você fizer, pior é para sua leitura. A cabeça fica imóvel e o olho, em vez de você andar a linha inteira, você vai fazer 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você vai fazer a leitura enxergando pequenos pontos em cima de cada um dos conjuntos de palavras e você vai perceber essas palavras pela imagem. No começo você não vai conseguir identificar muito bem, mas isso automaticamente é um treino para a sua visão periférica e você vai conseguir melhorar isso gradativamente, beleza? Já já eu vou te dar a dica mais poderosa que vai aumentar já de 25% a 50% a velocidade da sua leitura sem você fazer praticamente nada. E depois eu quero que você escreva aqui, tá? O quanto você percebeu diferença. E eu vou te até mostrar uma forma que você pode calcular isso. Mas antes disso, eu quero te mostrar, na verdade eu quero que você entenda o que eu estou te falando quando eu falo de ler cada vez mais rápido, com ainda mais foco e compreensão. Se você dirige, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fica mais concentrado, mais focada no que você está fazendo ali, no dirigir o teu carro, a 50 km por hora ou a 200 km por hora numa estrada? Aonde você acha que você vai se manter muito mais focada e concentrada? A 200 km por hora. Agora, se você dirige a 200 km por hora durante um período de tempo, ou talvez você já dirigiu aí a 150, 160, e você volta depois para 20 km por hora, o que acontece? Fica até entediante, fica chato. E você perde muito fácil a concentração. Você começa a se distrair com qualquer coisa dentro do carro. O teu cérebro é a mesma coisa. Ele se acostuma com a velocidade e a velocidade da leitura, ela não atrapalha o foco e a compreensão como todo mundo aí por aí diz. Ah, mas se eu ler mais rápido eu vou ter menos foco e vou compreender menos o que eu estou lendo. Talvez no início sim, mas depois o teu cérebro vai ter muito mais foco e muito mais compreensão. Porque o simples fato de você ter que ler mais rápido, o teu cérebro ele fica preocupado em entender mais e ele automaticamente aumenta o poder de foco. Então, não tenha medo de acelerar sua leitura. Ainda que no começo você sinta que não está funcionando, eu te garanto que vai funcionar muito mais. E para finalizar, a dica que vai aumentar já a sua velocidade de leitura e trazer muito mais foco e compreensão de 25% a 50% é: use o seu dedinho. Exatamente, use o seu dedinho aqui, ó. Esse dedinho aqui ou esse dedinho aqui. É o seguinte, você também provavelmente foi ensinado na escola, porque eu fui ensinado, não use o dedo na leitura. Você tem que aprender a ler sem usar caneta, sem usar dedo, sem usar nenhum marcador, simplesmente lendo o texto. Mentira, totalmente mentira. Você tira o foco do teu olho. Você precisa utilizar o seu dedo. Pode utilizar caneta? Pode. Régua? Não, porque a régua você não está direcionando foco. Você não está de fato apontando para alguma coisa. A régua você só está mostrando a linha. Agora a caneta, a ponta da caneta, agora nada melhor que você mesmo, seus próprios dedos. Isso inclusive tem uma conexão neurológica. Os nossos olhos e o nosso tato, eles têm uma proximidade muito grande quando a gente fala de sistema neurológico. Tanto é que desde pequeno a gente fala assim, ah, deixa eu ver isso. Quando você fala deixa eu ver isso, você já está pegando a mão. É natural o ver alguma coisa com o tocar, com o pegar, com o aproximar nos dedos.
Então, quando você pegar o seu livro agora para ler, você vai utilizar o seu dedo. Não encoste na folha, não encoste na tela, inclusive, mas você vai acompanhar o olho ao seu dedo. Perceba o que eu falei. Não é o dedo acompanhando o olho, é o olho acompanhando o dedo. E aí você vai treinando cada vez mais, acelerar o seu dedo e fazendo com que o seu olho acompanhe. E você pode ainda fazer o dedo, como eu falei, de 3 etapas, ou você pode inicialmente fazer assim para você pegar a prática. Se você utilizar o seu dedo, você vai perceber uma melhora muito rápida na velocidade e no foco que você teve no que você estava lendo. Muito mesmo, de 25% a 50%. Alguns alunos do treinamento Leitor de Elite aumentaram ainda mais, simplesmente com esse exercício. Então, vale muito a pena. De verdade, se você quer melhorar os seus estudos, você precisa desenvolver a habilidade de leitura para se tornar um leitor voraz ou um leitor de elite, como eu chamo no meu treinamento, tá bom? Se você quiser aprender mais sobre isso, tem aqui embaixo o link do treinamento Leitor de Elite. E se você quiser também aprender a estudar, além de tudo que você está vendo aqui em altíssima performance, se aprofundar ainda mais em tudo isso, também tem o link do meu treinamento, o melhor do Brasil, os 3 pilares da aprovação, para quem de verdade quer aprender como utilizar essa máquina para ter altíssima performance e acelerar a sua memória e a sua aprovação em concursos públicos. Maravilha? Espero que você tenha gostado dessa aula aqui de leitura de alta performance. Vamos junto, coloque em prática, treine, tenha paciência e, como eu sempre falo, seja consistente, porque o resultado é consequência. Um forte abraço e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo.